noite a todos. Uma sensação de tristeza e de alegria envolve a minha alma na noite de hoje. Por isso escolhi esta palestra para falar sobre ela e pedindo ao anjo da guarda da nossa querida Alice que lhe possa levar todas as informações que aqui fizermos durante a noite de hoje, para lhe relembrar, porque ela já o sabe, todos os procedimentos do além-túmulo. Eu tenho muitas fotografias com a Alice, todos nós temos, tenho muitas memórias maravilhosas com a Alice, com a minha chinoca, que eu raramente lhe chamava Alice. É uma querida amiga já de várias vidas no meu percurso e que passava a vida a reclamar comigo, mas eu amava-a muito. E é uma pessoa extraordinária. E eu queria procurar uma fotografia para lhe oferecer, a fotografia que ela sempre desejou ter, que lhe dei, que é uma fotografia que nós tirámos há muitos anos em São Delgas, os dois sentados no muro. Não está aqui, Leonor, não está aqui, porque não a consegui encontrar. Vou ver se encontro. Hã? Eu também a tenho, só que não a encontrei. Que é sentada no arco, no muro em Sandelgas, tem lá uns arcos em ferro com as roseiras trepadeiras, e foi na primavera. Aquelas roseiras estavam todas floridas, e nós estávamos dois sentados assim encostadinhos numa atitude de um casal apaixonado. E é uma fotografia tão linda, eu queria projetá-la para vos mostrar e para enviar daqui para ela, que ela sabe que a vai receber. A alegria é porque eu espero que no final desta conversa que preparei para todos nós, ela também possa receber toda esta informação, toda esta nossa saudade sim, tristeza não, de que realmente a morte é uma coisa maravilhosa e, portanto, não há como temê-la. Estes são apenas 2 passos que eu encontrei num bocadinho que estive à procura da nossa chinoca. Do lado esquerdo, dos aniversários do nosso GEAC de Ovar, ela foi uma trabalhadora, uma cofundadora do GEAC de Ovar. Nós temos uma cena maravilhosa no princípio, quando foi a abertura, há uns 8 ou 9 anos. Fomos aqui, era preciso comprar material todo, de cozinha, de tudo, do bar, aquelas coisas todas. E ela sabia que eu era sportinguista, então, como eu ia comprar aquilo, ela fez questão de comprar tudo verdinho. Se lá forem ao Ovar, tudo que está no nosso GEAC é tudo verdinho. E fomos aqui a um centro comercial, ali no Retail Park, e entramos lá, e eu sempre com as minhas brincadeiras, ela entrou de braço dado comigo, ou de mão dada comigo, e eu disse, olha, eu precisava que a senhora me ajudasse, nos ajudasse, para não perdermos muito tempo, nós precisamos de comprar muita coisa. É uma lista de casamento, porque nós vamos casar. Foi uma risota, a chinoca riu-se, ela conta isto inúmeras vezes, porque na realidade são memórias muito bonitas que temos com ela. E, portanto, minha querida irmã Virgínia, se sentir alguma vez alguma coisa sentar aí no seu colo, é a Alice que vem visitar-nos, porque essa era a minha chinoquinha, era aí que ela habitualmente se sentava, e que ela seja bem-vinda e possa ver muitas vezes receber o nosso abraço e a nossa vibração de amor por ela, porque é muito querida para nós. Não sei como, mas consegui aguentar-me sem engasgar. Então, do lado direito era o aspecto em que ela habitualmente estava, em Sandelgas, a trabalhar no ninho, era de mangas arregaçadas, a trabalhar no ninho da Mariazinha. Foi também uma trabalhadora, enquanto pôde, coitadinha, ajudou aquilo que ela pôde. De maneira que nossa gratidão e nosso pedido a Jesus para a envolver na sua luz, na sua paz, possivelmente deve estar agora a ser
tratada e despertada e recuperada num hospital espiritual, que tudo seja pelo melhor para ela, com muita paz e muita luz, com todo o nosso amor para ela. Obrigado, Alice. Então, para além disto, quais são os principais objetivos deste trabalho? O primeiro é desmistificar a morte, apresentando-a como um fenómeno natural da vida. Paulo, por favor, podes desligar, que eu não vou projetar mais. Desmistificar a morte, apresentando-a como um fenómeno natural da vida. Também ressaltar que a vida real é espiritual. Esta aqui é a passagem pela Terra unicamente. Levar as pessoas a compreender a morte, não como o fim, mas como um momento de transformação de um processo contínuo que é a vida. E essa é a tal alegria que nós devemos ter no final de entender o que é a morte. Também destacar a responsabilidade perante os nossos compromissos como espíritos eternos na oportunidade da reencarnação. Todos nós, quando chegarmos ao lado de lá, não seremos julgados por ninguém, ninguém nos vai apontar o dedo, seremos convidados a refletir, a falar com a nossa consciência. O nosso guia propõe-nos tudo isso e ajuda-nos a ver em filme o que fizemos na Terra durante estes anos que andamos. Mostra-nos o caderno de encargos que nós assinamos quando nos comprometemos a vir, mostra-nos aquilo que nós fizemos agora ao chegar, vamos ver as coisas que faltam fazer para programar nova vinda, para acabar aquilo que nós não fomos capazes de acabar. As coisas boas vão para o lado dos bónus hora, as coisas menos boas vão para o lado das coisas que é necessário corrigir para voltarmos a corrigir. Porque a justiça de Deus é infalível. A nossa consciência terá de passar por todas essas passagens. E então, se não foi nesta, há de ser na próxima, e na próxima, e na próxima, até tudo ficar resolvido. Este é o tema do nosso estudo de hoje. Parece complicado falar da morte, tão delicada, tão misteriosa, e ao mesmo tempo nos chama tanta atenção. O que é então a morte? E sendo um médico a falar sobre o assunto, eu que lido há tantos anos com a vida e com a morte nas minhas mãos, ainda é mais difícil. Eu lembro-me como se fosse hoje a primeira criança que me morreu nas minhas mãos. Eu nunca mais me consegui esquecer. Há coisas que marcam a nossa vida. E se nós entendermos bem o que é isto da morte, porque é que ela existe, entender se a morte é um castigo, como se diz por aí, então porque é que temos medo da morte, devemos ter medo ou não devemos ter medo, e porquê ter medo, e porquê é que é um castigo, ou então não é nenhum castigo. Vamos, antes de qualquer reflexão, contar uma pequena história chamada O Bico de Luz. Tem a ver com os nossos medos, que a Igreja nos transmitiu, para aqueles que vêm da Igreja Católica, os medos. Um homem transitava por uma estrada deserta, altas horas da noite. Estava escuro, sem luar, estrelas apagadas. Seguia apreensivo. Por ali ocorriam muitos assaltos. E percebeu que alguém o acompanhava. "Olá, quem vem aí?" perguntou assustado. Não obteve resposta. Apressou-se no que foi imitado pelo perseguidor. Correu. O desconhecido também correu atrás dele. Apavorado em desabalada carreira tão rápido quanto as suas pernas o permitiam, o coração a bater no peito, os pulmões em brasa, passou diante de um ponto de luz. Olhou para trás e, como por encanto, o medo desvaneceu-se. O seu perseguidor era apenas um velho burro, acostumado a acompanhar as pessoas que por ali passavam. A história que acabámos de ouvir assemelha-se àquilo que ocorre com a morte. A imortalidade é algo intuitivo na criatura humana. No entanto, muitos têm medo, porque desconhecem inteiramente o processo e aquilo que nos espera no lado de lá. As religiões que deveriam preparar os fiéis para a vida do além-túmulo
consciencializando-os da sobrevivência e descerrando a cortina que separa os dois mundos, pouco fazem neste sentido, porquanto limitam-se a incursões pelo terreno da fantasia e do medo. Mais uma história. A morte dirigia-se para uma cidade e no caminho encontrou-se com o Presidente da Câmara, que saía para uma viagem. E a morte disse-lhe: levarei comigo 300 dos teus moradores. Após alguns dias, o Presidente, retomando à sua cidade, tomou conhecimento de que o número de mortes havia atingido 1.300 habitantes. Encontrando-se novamente com a morte, perguntou-lhe: por que é que mudaste de ideias em relação ao número de pessoas que levaste? E a morte respondeu: de facto, vim buscar 300 pessoas. As outras 1.000 morreram só de medo. Porque o medo acompanha-nos na nossa vida. E porquê é que temos medo? Porque temos o desconhecimento. 500 vezes se ouve nesta Santa Casa dizer: venham ao estudo, estudem, leiam, ouçam as palestras, porque o conhecimento faz perder o medo. Quem tiver conhecimento não tem medo. Eu não tenho medo da morte, mas já tive. Ainda tenho assim um bocadinho, vai lá para confessar, ainda tenho assim um bocadinho. Eu não tenho medo da morte, porque eu sei exatamente o que vai acontecer, como estamos, e vocês também sabem. Normalmente as pessoas dizem: tenho medo do sofrimento. Só que nós, que frequentamos a casa espírita, reparem que eu não disse nós os espíritas, disse nós que frequentamos a casa espírita, sabemos que, na realidade, se temos que sofrer até ao desencarno, isso tem um motivo. Se tivermos a força, a coragem, a fé raciocinada de entender porque é que estamos a ter aquele sofrimento na parte final, não vai doer tanto. Esta história também é bastante significativa e dá-nos a ideia do trauma que o homem sempre teve em relação à morte. Esse medo da morte é um condicionamento cultivado ao longo da história da humanidade. A morte é vista como algo terrível e representada de forma apavorante, não é? Aquela caveira com a foice que nos vem buscar, com o aspecto de um fantasma ósseo que traz uma foice fatídica ao ombro. Realmente são poucos os homens que não têm medo da morte. Eu posso-vos dizer que a morte é vermelha, de cor vermelha, porque eu já a vi. E explico-vos em 2 segundos. Um dia em Londres, a atravessar, olho para o lado esquerdo a ver se posso atravessar. Como sabem, lá os carros andam ao contrário, não é? E ouço um travão brutal dos travões. Era um autocarro daqueles vermelhos em Oxford Street. Mas parou assim, acho que ainda me bateu na perna. Assim. Parou a chiar por todos os lados, chamou-me 1000 nomes. E eu posso-vos dizer que a morte é vermelha, porque eu via. Olhar para a esquerda, todo bem disposto a olhar para a esquerda, mas lá é para a direita. Cuidado. Portanto, sendo a morte vermelha ou de outra cor qualquer, não faz mal. E afinal perguntamos, porquê é que temos este medo? O medo da morte resulta de vários fatores inerentes à condição humana e à sua existência corporal. E podemos destacar os seguintes: o instinto de conservação da espécie, da vida, que lhe constitui uma força preventiva contra a intemperança, a precipitação e o suicídio, e mesmo assim desconsiderados nos momentos do desgosto, da revolta e do desespero. A predominância da natureza animal, que nos espíritos inferiores comanda as suas aspirações, tendências e necessidades. O temporário esquecimento da vida espiritual, de onde procede. O nosso corpo está muito bem feito. Nós, quando temos um susto, as nossas glândulas suprarrenais produzem cortisol em altíssimas doses. O que é que faz o cortisol? Dá-nos uma chicotada no nosso corpo para fugir. É o instinto da fuga. Era o que acontecia nos homens das cavernas, é daí que nós de lá vimos. E então é a fuga, é o medo de morrer e a fuga. Muitas vezes fugimos para o precipício. E depois o conteúdo religioso das doutrinas clássicas, que oferece uma visão distorcida e prejudicial daquilo que realmente acontece após o rompimento dos laços materiais.
o receio de perder a vida por falta de informações corretas a respeito do futuro da alma e daquilo que lhe está destinado. O maior deles, o que se destaca mais, é a falta de informação. Para onde vamos? Eu vou para o céu. Não, tu vais para o umbral. Eu vou para o céu. Não vamos para o céu. Nenhum dos que estão aqui vai para o céu. O céu, no sentido daqueles mundos celestiais, daqueles mundos de luz pura, elevadíssimos, nenhum de nós ainda está lá. Mas posso-vos garantir que lá chegaremos. Não sei quando, mas lá chegaremos. Vai demorar. O que é então a morte? O que é que vai acontecer connosco após esse momento? Estas são as dúvidas que todas as pessoas têm. E todas procuram por respostas. E onde vamos encontrar essas respostas? Quando a doutrina espírita foi codificada por Allan Kardec, entre os muitos objetivos a que ela se propunha, estava presente também este: lançar a luz sobre o véu das incertezas que tínhamos sobre tudo. O Espiritismo veio para nos esclarecer. E a morte era uma dessas incertezas. Nós dissemos, era, porque já sabemos não ser mais. Lembram-se da história do ponto de luz lá atrás e do burro? Então, o Espiritismo é esse ponto de luz que ilumina os caminhos misteriosos do retorno, afugentando temores irracionais e constrangimentos perturbadores. Com a doutrina espírita, podemos encarar a morte com serenidade, preparando-nos para enfrentá-la. Isto é muito importante, fundamental mesmo, já que se trata da única certeza que temos na nossa existência. Todos morreremos um dia. Não sei se sabiam disso. Quer dizer, morremos? Não, pois a morte, para nós, os espíritas, não existe. Etimologicamente, a morte significa cessação completa da vida do homem, do animal ou do vegetal. Como podem imaginar, na vida de 50 anos de médico, eu passei muitos atestados médicos, verifiquei muitos óbitos e limitava-me a chegar lá, auscultar, eletrocardiograma, não sei o quê, morreu, certificado de óbito, peço autópsia ou não. Estava arrumado. Eu não faço mais isso hoje. Eu hoje, naquele momento, naqueles minutos de silêncio que se faz, eu pergunto sempre ao espírito que está ali, se ainda está ali, se já vai embora, e faço uma pequenina prece por ele, perguntando-lhe se posso confirmar o óbito, se ele pode, então, ir em paz. Porque este tipo de ajuda, às vezes, é o suficiente num doente que está ali em estado terminal a desencarnar, para ele desligar, porque estas pessoas terminais, que nós estamos muitas vezes, são alimentadas e vivem ainda connosco, agarrados, alimentados pelo amor dos nossos entes queridos. Os filhos que choram, os netinhos que choram, as coisas materiais que ele tem e que lhe custou tanto uma vida inteira, os desgostos da família, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, tudo isso amarra o espírito à parte material. Se nós pudermos... Eu fiz muita preparação para a morte. Comecei pelo meu pai, meu sogro, minha tia, muita gente da minha família e meus doentes, eu preparei-os para a morte. Aliás, foi a minha primeira palestra que eu fiz há 17 anos no GEAC. Foi a preparação para a morte. Mas na altura a minha visão era uma visão muito médica, muito... Depois é que foi aprendendo e evoluindo. De maneira que é muito importante refletirmos sobre isto, para termos o conhecimento. E quem tem conhecimento não tem medo. Ok. Então, genericamente, a morte é uma transformação. É uma mudança de sítio. Deixamos o plano material e passamos ao plano espiritual. A diferença não é muito grande em termos de distância, mas passamos da terceira dimensão para a quinta dimensão. A quarta dimensão é o tempo, passamos para a quinta dimensão. E daí para cima começam os espíritos de diferentes qualidades a estarem selecionados nos diferentes níveis. Em nós, o que morre é apenas o corpo físico, a matéria, que damos de comer aos bichinhos. E que, por sua vez, o nosso corpo vai dar origem
à vida de outros seres vivos. Quando não temos órgãos em condições de darmos para outros transplantarem, damos para os bichinhos comerem, para as bactérias. Portanto, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Quem é que disse? Lavoisier. Vocês têm estudado umas coisas. O espírito é um ser inteligente, criado por Deus, eterno da criação divina. Ele não morre jamais. Foi criado por Deus e não terá nunca mais fim, conforme se pode deduzir dos estudos das obras básicas da codificação kardeciana, entre elas o Livro dos Espíritos. Já leram? Alguém já leu o Livro dos Espíritos uma vez? E duas vezes? E duas vezes? Estão atrasados, têm que ler muitas mais. Reparem, quando lerem a segunda vez, vocês não vão encontrar coisas que não leram na primeira vez. E quando lerem a terceira vez, vão encontrar coisas, mas isto é o mesmo livro. Vamos ganhando conhecimento, lá está o conhecimento, vamos estudando e vamos aprendendo e apreendendo e compreendendo coisas que não estavam lá quando nós lemos a primeira vez. O Livro dos Espíritos é o livro de cabeceira, de um lado. Porque o quarto tem duas mesinhas de cabeceira, não é? De um lado é o Livro dos Espíritos e o outro é o Evangelho, exatamente. Para fazer decoração, não é? Para fazer pandan. Não, é para estudar. É para estudar. A morte é o fim do fenómeno biológico. É uma ocorrência inevitável em relação ao corpo, devido aos acontecimentos mais variados que levam à interrupção do fenómeno conhecido como vida orgânica. O espírito, que é eterno, já existia antes do nascimento deste corpo e continuará existindo após a morte do corpo físico. O espírito jamais morre. O desencarno, a desencarnação, é o fenómeno da libertação do corpo físico, do corpo somático, por parte do espírito que ali estava ligado, para cumprimento de tarefas da esfera material. Se quiserem ver em desenhos animados, não é desenhos animados, em desenhos esquemáticos, como se processa o desencarne, vejam o filme pequenininho, O Desencarne de Dimas. Procurem na internet, é muito acessível. O Desencarne de Dimas. E lá mostra como é que se processa todo o desencarne. A equipa espiritual que vem fazer o desencarne. Está muito bem feito. É bom saber. Ou seja, o espírito apenas muda de plano. Como se mudasse de roupa. Está visível e torna-se invisível. E isto quem nos garante são os próprios espíritos daqueles que já partiram, que nos vêm contar o que acontece depois da morte. Ainda há dias, em Alvar, no nosso centro, a esposa do Sr. Ivo, nossa irmã, que frequentava o centro, se veio comunicar, já pela segunda vez. Há pouco tempo, há mais tempo também, a Marília, que também era nossa amiga e minha doente, veio-se comunicar também. Aqui, então, nem se fala, não é? Portanto, a vida continua. Não tenhamos dúvidas sobre isso. E, se Deus quiser, e oxalá rapidamente, qualquer dia vem a nossa Chinoca aqui falar connosco. Pelo menos puxar ali as orelhas à Virgínia por estar sentada na cadeira dela. É? Ui, ela é muito... Eu lembro-me, eu estou a esticar um bocadinho, daqui a um bocadinho, a minha presidente olha para mim assim de lado. E, como dizia o meu querido colega e amigo, um ortopedista que foi lá ao Alvar no domingo, dizia ele: David, eu fiquei hipnotizado por aqueles olhos, ela foi ao atendimento, fiquei hipnotizado por aqueles olhos azuis. Então porquê? Aquilo são olhos de outro mundo, não era nada em termos amorosos. Aquilo são olhos de outro mundo, tu tinhas razão, pá. Eu disse assim, então tem cuidado o que vais para lá dizer, porque ela tira-te o tapete. Oh, pá, adorei. Já não sei o que é que eu estava a dizer. Né? Estão a ver? Virem comunicar, sim. Pois, mas era outra coisa a seguir. Era outra coisa, já volta, tá? Não tem mal, não tem mal. Apenas muda de plano, como se muda de roupa. Garantem eles que morrer é como tirar férias. Garantem os espíritos que morrer é como tirar férias. Vocês acham que do lado de lá vamos ter férias, vamos para a praia e tal?
Uma vez comunicou-se, um dos mentores disse-nos: vocês estás convencidos que vêm para cá descansar? Tirem o cavalinho da chuva, aqui vão trabalhar como nunca trabalharam na terra. Lá não há férias, não há fins de semana, não há dias do período menstrual, não há nada. Nada, é sempre a esgalhar. Parece a Tirsa aqui na terra também. Ela também já é meio espírito de lá, não é? Porque é sempre a trabalhar, permanentemente. A terra é uma oficina de trabalho para os que desenvolvem atividades edificantes em favor da própria renovação. É um hospital para aqueles que corrigem desajustes nascidos de vícios pretéritos. Está aqui um grande exemplo disso, por maus motivos, que tanto melhorei com a vinda à casa espírita. Aliás, vim pela dor, como a maior parte de nós. É uma prisão ou uma expiação dolorosa para aqueles que resgatam débitos relacionados com crimes cometidos em existências anteriores. Eu tinha muitas histórias com a Chinoquinha para vos contar, mas fica para outra altura. Uma escola para aqueles que se compreenderam que a vida não é um mero acidente biológico, nem a existência humana, uma simples jornada recreativa, mas não é o nosso lar definitivo. O nosso lar definitivo está no plano espiritual, onde aí sim poderemos viver em plenitude sem as limitações impostas pelo corpo carnal. É compreensível, pois, que nos preparemos, superarmos os medos, as dúvidas, as inquietações e os enganos, a fim de que, ao chegar a nossa hora, estejamos habilitados a um retorno equilibrado e feliz. Mas antes de tudo isso, é necessário viver bem, ser feliz. Nós viemos nesta vida para sermos felizes e para evoluirmos. São os dois únicos objetivos da reencarnação. Ser feliz e evoluir espiritualmente. O que é preciso fazer para evoluir espiritualmente? Isso dá uma palestra para uma semana. Agora, o ser feliz, se calhar, resume-se a algumas coisitas mais fáceis para sermos felizes. Porque se cumprirmos as regras para evoluirmos espiritualmente, nós vamos ser extraordinariamente felizes. Estão de acordo? Então, mãos à obra. Ser feliz e evoluir. O primeiro passo neste sentido é o de tirar da morte o aspecto fúnebre, mórbido, temível, sobrenatural. E isto, a doutrina espírita, agindo como o bico de luz, está fazendo. É o alqueire, é a luz. Somente a fé sólida e verdadeira pode dar-nos forças para superarmos os temores e as angústias da grande transição. O Espiritismo oferece-nos recursos para encarar a morte com uma idêntica firmeza de ânimo, inspirados igualmente na fé. Uma fé que não é arrobo de emoção, uma fé lógica, raciocinada, consciente. Uma fé inabalável de quem conhece e sabe o que espera, esforçando-se para o que espera o melhor. Nós podemos estudar o fenómeno da desencarnação sob dois aspectos principais. O primeiro é o aspecto daquele que partiu, a sua situação, com quem irá se encontrar, como será recebido entre outros. O segundo aspecto é o de quem fica, como fica, qual o seu comportamento ideal perante o desencarne daqueles que partem, principalmente se são pessoas queridas. Já ouvimos falar nas carpideiras, que eram mulheres que antigamente eram pagas para ficar no funeral a chorar, a carpir, aquelas coisas todas. E todos os homens nessa altura que morriam eram uns santos. Batiam às mulheres todos os dias, embebedavam-se todos os dias, mas a mulher dizia era um santo, enquanto cá estiver era um santo. Tudo passa a santo depois de morrer. Não é verdade. E, portanto, é preciso entender que o morto, o espírito que desencarna, precisa soltar-se do cadáver, precisa soltar-se das amarras físicas para poder seguir o seu caminho, a sua evolução. É uma lei da vida, uma lei natural. Passando por um momento do desencarno, o espírito, ao despertar do lado de lá, descobre que continua a ser ele mesmo, com os seus defeitos,
com as suas qualidades, gostando das pessoas que já gostava antes e sentindo mágoas, rancores e ódios pelas pessoas de quem ele não gosta. Não passamos a santos só por chegar ao lado de lá. E há alguns de nós que, quando chegamos ao lado de lá, não reconhecemos que estamos mortos do corpo. E isso é um problema, até que seja reconhecido. Dentro de certo limite de tempo, vai depender da situação desse espírito. Ele irá encontrar com as pessoas que lhe eram queridas e também com aquelas de quem ele não gostava, principalmente essas. Porque aquelas que lhe são muito queridas nem sempre podem vir ao seu encontro. Eu tenho lá a minha mãezinha querida, a minha avózinha querida, ela vem buscar e trata de mim. Quando isso é possível? Vejam o filme Nosso Lar. Vejam que a mãe não pôde vir buscá-lo, só mais tarde é que vem. Porque estão em patamares diferentes, não podem vir. Só quando o espírito evoluir um bocadinho é que pode ter esses contactos. Assim, a morte coloca-nos nos braços dos nossos entes queridos. Aqueles que partiram antes de nós, nossos familiares, pais, mães, irmãos, nossos amigos. Essa é uma certeza. E com essa certeza, mais um motivo que temos para não ver a morte como algo terrível e temida, mas sim algo tranquilizador, pois se torna conhecida e até a certo ponto esperada. A situação de felicidade ou de infelicidade deste espírito vai depender exatamente daquilo que ele fez enquanto encarnado, enquanto vivo. Ou seja, se fez o bem, será venturoso. Se fez o mal, será preciso consertar aquilo que fez de errado. E sabemos, principalmente, que sem caridade, fora da caridade, não há salvação. Esta é a frase lapidar que deve orientar as nossas vidas. O espírito que ainda não atingiu a perfeição passará novamente por outras reencarnações até atingir o grau de pureza necessário para a sua felicidade total. É uma lei da qual ninguém escapará. Lei divina, evolução. A nossa vida verdadeira é a vida espiritual. A Terra é como se fosse uma escola, quando encarnados. Estamos estudando. Mas estudando é uma escola, então temos que passar da primeira classe para a segunda, para a terceira, para a quarta, e por aí vamos subindo até chegarmos à universidade. Não podemos passar diretamente da escola primária para a universidade. Em termos espirituais, temos que evoluir, temos que estudar muito, aprender muito. Eu nunca venho cá à segunda-feira, eu moro muito longe daqui e estou a trabalhar, não posso vir. Já vinha há muitos anos, frequentava o curso básico, mas pelo que sei, não é tão concorrido quanto as nossas sessões. Em qualquer lado, quando é para os tratamentos de cura ou para as reuniões mediúnicas, casa cheia. Quando é para estudar, está frio, está chuva, tenho não sei o quê. Venham ao estudo. Estudem em casa, venham cá tirar dúvidas. Há sempre alguém que sabe um bocadinho mais do que vocês para vos poder ensinar. Estudem. No mundo espiritual continuamos nossos estudos, continuamos as nossas vidas, preparando-nos sempre para novas jornadas, onde após as férias traremos novos conhecimentos quando voltarmos. Auridos do gozo das férias, conhecimentos estes que impulsionarão o nosso progresso e o progresso do planeta. E não pensem que se vão ver livros das pestes que tem lá em casa. Porque a morte não nos separa disso. Se não conseguirmos resolver a relação com essas pestes lá em casa, vamos voltar para acertar as pestes. Não há hipótese nenhuma. Portanto, a cautela, comecem já a apaziguar, a ter tolerância, paciência e indulgência, que nós não temos. Deixar de criticar, deixar de julgar, começar a preparar já o próximo, porque senão cá estaremos, não é? Muitos dizem, se a morte é um descanso, prefiro viver cansado, que é para não morrer. Ao conhecerem a doutrina espírita, dirão, como a morte é sinónimo de férias, entre aspas, estou-me preparando para recebê-la bem, quando chegar a minha hora. Nós dissemos, nossa hora, porque a morte tem o seu momento. Aliás, na natureza tudo tem o seu tempo. A natureza não dá saltos. E não é porque estamos tentando desmistificar a morte que vamos querer morrer logo ou matar os outros. Não.
O suicídio é um grande engano. E aqueles que cometem antes de resolverem um problema, na verdade, estão criando outro problema muito maior. Outro grande erro cometido contra a vida é o aborto. Ninguém tem o direito de tirar a vida de um espírito que muito lutou para ter essa oportunidade. São bilhões de espíritos a tentar reencarnar. É uma oportunidade raríssima de voltar. E às vezes nós matamos essa oportunidade. Não temos o direito de fazer isso. Seja o médico, seja a mãe ou o pai, seja quem seja. E temos ainda outro engano que as pessoas cometem dizendo que querem ajudar, que se chama eutanásia. Ninguém tem o direito de retirar a vida do outro. Se aquela pessoa está a passar por um processo terminal, que não tem cura, de sofrimento, está no processo reencarnatório dela passar por essas dificuldades. Ajudemo-la, pronto, se tem dores, tirar-lhe as dores, dar-lhe o nosso conforto, o nosso carinho, mas não podemos fazer-lhe a eutanásia. Que não haja dúvidas sobre isto, vamos ser julgados a seguir, ok? As provas de aquilo que estamos falando vamos encontrar nas palavras de Jesus, que disse, na verdade te digo, que não pode ver o reino de Deus senão aquele que não renascer de novo. Deus não inventou a morte, estou a terminar, Deus não inventou a morte para torturar os seus filhos. Trata-se de um poderoso evolutivo em favor dos que partem e dos que ficam. Para os que partem é o balanço existencial, a aferição do que foi feito com vistas à renovação. Para os que ficam, agitados nos refolhos da consciência, é o convite para que desçam do carro das ilusões, estimulados pelo próprio sofrimento, a cogitar do significado da sua existência. A manifestação dos espíritos pela prática da mediunidade, que é o intercâmbio entre o plano material e o plano espiritual, retira da morte o aspecto sinistro, denso, pesado, tranquilizando os que partem e confortando os que ficam. Primeiro foi o Livro dos Espíritos, onde vultos notáveis da humanidade, auxiliando o próprio Jesus, o Espírito mais puro, que já esteve encarnado na Terra, vieram mostrar-nos provas irrecusáveis de que ninguém morre. Pergunta 149 do Livro dos Espíritos. Em que se transforma a alma no instante da morte? Perguntou Kardec. E a resposta do Espírito da Verdade volta a ser espírito. Ou seja, retorna ao mundo espiritual de onde saiu temporariamente. E segundo, porque vários médiuns famosos servem de instrumentos para que os espíritos nos deem provas das suas existências após a morte do corpo físico. Entre eles, podemos citar Francisco Cândido Xavier, o notável médium do Uberaba, personificando a consolação trazida pela doutrina espírita. Recebeu ao longo do seu apostolado mediúnico milhares de mensagens de espíritos desencarnados que se dirigem aos homens, aos familiares, aos amigos, sempre exaltando a sobrevivência. Divaldo Pereira Franco, que nós tão bem conhecemos, nosso patrono. É impossível negar a sua autenticidade, pois as mesmas mensagens são recheadas de informação que possibilitam a identificação do chamado morto, para que não haja dúvidas. A literatura espírita é repleta de autores que nos trazem as suas experiências de além do túmulo, podendo destacar alguns apenas para servir de exemplo ao nosso estudo. André Luiz, por meio do livro Nosso Lar, fala-nos do seu recebimento na colónia espiritual do mesmo nome, falando do encontro com a sua mãe e da situação de todos que chegam por lá. Luís Sérgio, jovem de Brasília, que desencarnou em 1973, conta no seu livro O Mundo que eu encontrei, fala do encontro com a avó e das suas experiências pelo lado de lá. Adolfo Bezerra de Menezes, o Kardec do Brasil, conhecido médico e político brasileiro, também nos fala sobre o mundo espiritual. A jovem Patrícia, no livro Violetas na Janela, já leram? Leiam, que é muito bonito. Temos ainda um livro chamado Enxugando Lágrimas, onde vários espíritos de pessoas comuns nos falam das suas experiências. Há muito livro para estudar, muito livro. Não é possível que todos estejam mentindo. Não é possível que todos estejam enganados. Como podemos ver, essas são as provas e existem muito mais delas espalhadas por aí. Como disse Jesus, quem tem olhos de ver, que veja. A morte do corpo é uma realidade,
Mais cedo ou mais tarde, ela chegará. A nós cabe viver cada dia de forma que não nos amedronte a nossa consciência, amando, fazendo o bem, certos de que o momento chegará. A inevitável saudade e a próxima ausência física, que tanto vão nos machucar por algum tempo, não podem transformar-se em instrumento de agressão espiritual ao ser amado. Antes de pensar em si mesmo, aquilo que fica, se realmente ama, deve pensar em quem segue e ajudá-lo, a fim de que mais rapidamente possa tê-lo de volta ao seu convívio espiritual e, desse modo, se preparar, por sua vez, para a próxima viagem, que em breve vai ocorrer. E devemos estar certos, para terminar, devemos estar certos das palavras de Jesus. Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, a minha canga, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, a minha gratidão pela vossa paciência que tiveram a escutar-me, que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado pela vossa atenção e um grande, grande abraço de coração com todo o nosso amor, a nossa energia para a nossa Chinoca. Muito obrigado.